Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da Band do Rio Grande do Sul. Esse espaço de conversa, porque conectar mentes é dar sentido à vida. E agora a nossa conversa de hoje, ela é um tema instigante, é um tema realmente atemporal. Porque nós vivemos nesse tempo de muitas conexões tecnológicas, muita informação, muitas demandas e, paradoxalmente, nós vivemos tempos de muita solidão, de muita sensação de esvaziamento, de vazio existencial. Para a gente poder estar conversando sobre esse tema tão importante aqui no Mentes que Conectam, nós temos uma convidada, um momento importante para mim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que fazia muito tempo que a gente não se encontrava, tivemos juntas, fomos colegas. Para essa conversa eu recebo Ilana Andretta. Ilana é psicóloga clínica, é professora na Unicinos, coordenadora do Laboratório de Pesquisa ICCEP. Assim? ICCEP. ICCEP. Falando mais chique, daí ela já está colocando. A Ilana já levou esse tema para um TEDx, provocando uma reflexão muito necessária sobre como que nós estamos vivendo, como que nós estamos nos relacionando, como que nós estamos cuidando de algo que é tão precioso como os nossos relacionamentos e como realmente assim a nossa vida, né? Porque nós somos seres, ser humano é um ser gregário. Então como é que a gente está cuidando desse tema? Ilana, obrigada por estar aqui. A Ilana, nós já fomos colegas e essas são as coisas boas da vida, que o trabalho ele acaba oferecendo essa oportunidade, que é da gente conhecer pessoas e a partir daí a gente realmente conhecer pessoas, talentos, pessoas que marcam a vida da gente. E a gente está aqui de novo. Obrigada por ter aceito o convite. A gente conseguiu ajustar as agendas entre consultório, entre tantas corridas, filhos. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Jaque. Um prazer enorme estar aqui. E tu estava falando sobre as nossas histórias, né? Elas se conectam. E eu acho que tudo fica conectado, porque o nome do programa, o que a gente vem conversando, e eu acho que isso é um bom start para a gente poder conversar, né? O que realmente conecta as pessoas. E quando a gente fala sobre conexão, a gente está olhando para esse paradoxo, que eu acho que tu pontuou muito bem, né? Como é que fica essa questão da hiperconectividade, da hiperconexão, e se a gente for parar para pensar, enquanto a gente está aqui, as nossas vidas estão acontecendo, tem milhares de mensagens entrando nos teus aplicativos, e-mails e questões, só que na verdade a gente está perdendo a essência, que é a conexão com as coisas. Então o que a gente vem percebendo na clínica principalmente, né? As pessoas cada vez mais com desatenção, as pessoas cada vez mais ansiosas, as pessoas cada vez mais estressadas, porque não existe mais um limite entre o momento atual e os outros tempos que vão acontecendo. Então a relatividade ela é muito clara nesse momento. Tem milhares de coisas acontecendo enquanto a gente está aqui, eu e tu conectadas. E a gente fica com uma sensação de perda de algumas coisas enquanto a gente está aqui. Só que, se nós não estivermos aqui agora, a gente não vai viver esse momento que é tão precioso para nós. Então, para a gente poder retroceder e olhar um pouquinho, e é bem interessante porque tu traz esse TEDx, se eu não me engano foi 2015. Sim. São 11 anos, era um outro mundo, Jesus, era um outro universo. Depois disso a gente passou por pandemia, a gente passou por uma série de coisas e inúmeras mudanças pessoais. E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar esse tema, né, o nosso grupo de pesquisa inclusive trabalha muito com essa questão, foi como é que as redes sociais estavam impactando na vida das pessoas. Né? Então a gente tem, primeiro, a internet que mudou o mundo, né? A internet muda paradoxalmente o universo, né? Porque faz com que a gente tenha muito mais acesso à comunicação, mas ao mesmo tempo a gente precisou se reinventar em relação à forma como a gente se comunica. E aí a gente estava pesquisando sobre a influência das redes sociais e uma coisa que a gente começou a se dar conta é que a incidência e a prevalência de transtornos mentais foi aumentando vertiginosamente em relação a essa conexão. Claro que não é unifatorial, por óbvio, mas as coisas estão conectadas, mais uma vez. Sim. Então, enquanto a gente tem um mundo que é completamente diferente, a gente se sente obrigado a se adaptar a esse mundo, a gente se sente impelido a aprender novas tecnologias e também, mais uma vez, né, com as IAs agora, a gente também está se sentindo impelido a aprender outras formas de relação. Só que nada substitui isso aqui.
Nada substitui nós estarmos juntas, olho no olho, conversando e uma acompanhando o que a outra tem para trocar. Então, sim, a gente perdeu muita conexão com toda essa hiperconectividade que a gente está. Eu estava acompanhando o Rossandro Klingen, que é um psicólogo, um colega nosso, só que o Rossandro é do mundo, famoso, né, como ele teve na Rede Globo, então hoje, e é uma pessoa é uma pessoa sensacional, e que hoje realmente é bom porque ele leva a psicologia para muitos milhões de pessoas, né, e está em lugares além do Brasil, então que bom que tem alguém que está levando algo da psicologia. E ele usa uma expressão que é muito bacana, que ele diz, é tão interessante porque às vezes tu tá perto das pessoas, então a gente está com os filhos, a gente está enfim, com os amigos, e tu tá conversando com alguém que está longe. Por isso que eu falei, eu tive que usar a palavra paradoxal, porque é paradoxal isso, porque tu quer te aproximar das pessoas que estão longe e tu tá te distanciando das pessoas que estão perto. E é maluco isso. E o outro ponto que tu traz, né, Ilana, que é um desafio, porque assim, a gente não quer retroceder. Tá? Tu ia querer agora estar com um telefone de fio? A gente está usando, sei lá, né, um carro. Não, a gente quer realmente poder ter esses recursos. Eu não quero abrir mão de ter esses recursos. Mas o quanto que a gente está precisando realmente repensar os nossos comportamentos para que a gente possa aproveitar o bom da história. E isso não é ser romântico, mas é ser responsável. Como é que a gente faz? E dentro dessa visão, né, Ilana, tu que está na clínica, que está trazendo essa questão das incidências de... eu estava ouvindo também a outra, que é psiquiatra, e que é uma pessoa que também fala sobre saúde, daí torna também mais público, que é a Ana Beatriz. E ela estava trazendo isso, né? Nunca tivemos tantas informações disponíveis, as pessoas com acesso, mas ao mesmo tempo também nunca tivemos tantas pessoas desinformadas. Porque de alguma forma eu pego alguma coisa e me sinto um pouco muito sabedor de um conceito, as pessoas se dando diagnósticos, que é uma outra coisa perigosíssima, né? Mas para a gente poder estar olhando, né, assim, como é que a gente poderia estar pensando em termos de construir essas relações? Não é entrar num como receita de bolo, mas o que dentro da tua experiência, da tua visão, porque tu está na clínica, tu vê os sofrimentos, assim, o que a gente teria que estar fazendo de correções de rota? Eu acho que tu traz vários pontos que são super importantes, né? Acho que sim, é inegável que a gente não quer retroceder, porque a tecnologia ela traz vários avanços em inúmeros sentidos. Mais uma vez, as inteligências artificiais, elas avançam em muitos sentidos, e aí, como pesquisadora, a gente precisa validar o que a pesquisa traz em relação a avanços. No entanto, existe sempre o fator humano, e o problema está no fator humano. Então, usar as tecnologias a nosso favor é extremamente salutar. O problema é eu ficar dependente de uma tecnologia. E o que a gente está se ocupando hoje? O grande problema das IAs vai ser quando as pessoas pararem de pensar naturalmente. E elas vão pensar artificialmente. Então, quando a gente pega, por exemplo, hoje adolescentes ou crianças, ou até mesmo algumas pessoas que têm uma dificuldade em tomada de decisão, proatividade, resolução de problemas, o que está faltando é o pensamento natural, é o pensamento lógico. E como é que tu adquire esse pensamento natural? Brincando, sem tecnologias, sem tela. Então, o grande problema não está no uso, mas sim na forma como tu faz esse uso. Então, quando a gente traz a ideia de uma criança que não tolera frustração e uma família que entrega uma tecnologia para lidar com essa frustração, a gente está com um grande problema. Quando a gente vê adolescentes que não conseguem interagir ou fazer novas amizades ou estabelecer novas relações, o problema está nisso. Por quê? Porque talvez esse adolescente esteja conectado via WhatsApp com os adolescentes da sua rede. E isso não cria a necessidade da ampliação da rede, porque as tecnologias fomentam a homeostase. Então, o nosso grande problema está no uso excessivo
e na falta de desenvolvimento de habilidades que eram consideradas naturais. Então, o brincar era natural, o olhar para a natureza era natural, o contemplar, o se aventurar, o viver novas experiências era naturalizado. Então, com uma série de questões que foram acontecendo com o mundo, inclusive com a pandemia, a gente vê um estreitamento de repertório social muito grande. Então, o que a gente está observando hoje, por exemplo? Aquelas crianças que nasceram na pandemia, elas têm déficits de habilidades sociais muito importantes. Por quê? Porque não houve, além da família primária ou daquele núcleo primário, aquela exposição que foi inicial, que é aquela exposição inaugural para os cérebros dessas crianças. Então, sim, existem questões ambientais que estão postas, então a gente tem a violência, crianças que não brincam mais na rua, uma série de coisas, mas a gente também tem o uso excessivo da tecnologia, e aí eu vou conectar com o segundo ponto que tu traz. O uso excessivo da tecnologia, ou essa ausência de limites, porque hoje eu me pego, por exemplo, respondendo o WhatsApp às 11 da noite, eu sigo trabalhando 24/7, se eu não impuser limites, e a sociedade espera de mim essa hiperprodução do 24/7, a gente nunca teve tanto estresse, a gente nunca teve tanta ansiedade e a gente nunca teve tanta depressão. Então, assim, algumas pessoas perguntam, né, tá, isso é um hiperdiagnóstico ou isso é o adoecimento da sociedade? A gente não tem uma relação direta e causal. As pesquisas não conseguem mostrar isso de uma forma incisiva, assim. Mas o que a gente acaba percebendo e isso é um dos temas do estudo do nosso laboratório, é que isso é um contínuo. Quanto mais estressado eu tiver, mais ansioso eu vou ficar, mais deprimido eu vou ficar e paradoxalmente, como tu disse, eu fico solitário. E aí, o que vem antes? O ovo ou a galinha? Primeiro eu me isolo e me deprimo, ou eu primeiro fico estressado e me isolo? E aí, a gente vai talvez para a gênese de tudo isso. As pessoas não estão vivendo a solitude. Elas estão vivendo a solidão. E o que significa isso? Eu não tenho mais tempo de tédio. Eu não tolero mais o tédio. Eu não tenho mais tempo de estar comigo. Eu não fico mais em mindfulness. Eu não fico mais em tempo de qualidade sem estar nessa hiperprodutividade. E isso está causando uma sobrecarga em todo o nosso funcionamento cognitivo e emocional, e aí eu não estabeleço conexões reais. Eu vou estar sempre nessa aceleração e aí eu vou me sentir solitária. E aí as relações estão muito superficiais. Tô com a cabeça explodindo aqui, já tá com calor, já tirei a pulseira aqui, que a pulseira tava batendo na mesa. Tu viu o que dá a gente ficar tanto tempo sem se falar? Eu digo, pelo amor de Deus, assim, porque são, e realmente assim, e tu sabe, né, Ilana, que hoje eu tenho me sentido, eu faço minhas palestras, eu tô sempre nos lugares dizendo assim, pessoal, vamos acordar. Porque ao mesmo tempo que tu traz tudo isso, a própria a existência do podcast, por isso que eu peço para as pessoas assim, de que quem assiste o podcast de poder compartilhar, de poder compartilhar com outras pessoas, porque realmente quem senta aqui nessa mesa são pessoas que são referência na sua área. Eu posso gostar ou não gostar, mas são pessoas que têm uma história, que têm estudo, que têm e que são pessoas que têm excelência. Pegando aí o que o nosso convidado no podcast do episódio anterior, que ele falou a diferença entre perfeição e excelência. Ele disse, a perfeição é uma questão subjetiva, agora excelência, eu posso até não gostar, mas tu tens uma excelência, é isso que tu está dizendo, tu está trazendo informações que estão baseadas em pesquisas, em estudos, e quantos anos de clínica? 23, 24, 25, já me perdi até na matemática. 20 e tantos. 20 e tantos anos de clínica, ou seja, é uma vivência, que essa é um outro ponto que a gente precisa também considerar, que é, além das pessoas terem uma formação da sua graduação, as pessoas terem vivência clínica. E o quanto é importante que a gente tenha pessoas com vivência clínica. O Dr. Fernando Berto, que é o psiquiatra que esteve aqui também, trazendo isso, da gente poder ver quem são as pessoas, a formação das pessoas, para a gente não ficar comprando aí, né, gato por lebre, né? Mas nisso que tu está colocando, acho que são várias coisas que tu está trazendo, porque esse aspecto das pessoas ficarem muito em função das tecnologias, que volto a dizer, por que as tecnologias vieram?
Elas vieram para a gente tirar o trabalho burro. Tá? Então hoje quando tu vai ver, dá um pouco assim, algo, eu sempre lembro eu fui fazer uma visita uma vez na fábrica da Tramontina. E aí tinha algumas pessoas que elas ficavam o tempo inteiro assim, pegando o garfo, e eu pego porque é um elogio a uma fábrica que se reinventou e não demitiu ninguém para fazer essa mudança. Então eu tinha uma pessoa humana, um ser humano, que ficava lá olhando, este garfo tem problema, este garfo não tem problema. Então uma pessoa que ficava o tempo inteiro fazendo um trabalho braçal. O que a Tramontina fez? Trouxe uma tecnologia, tem um robô que faz isso. E o que essas pessoas que estavam lá fazendo esse trabalho braçal foram fazer um curso para se desenvolver, para lidar com todos esses equipamentos tecnológicos. Então, as pessoas não foram desligadas e foram desenvolvidas para outras áreas. Tá? Então, a ideia da tecnologia é isso, é a gente tirar essa coisa do braço, que te traz um cansaço físico, e a gente usar o pensamento das pessoas. Mas parece que hoje, de novo, daí o pêndulo vai lá para o outro lado, e aí a gente começa a ter as facilidades, e nós estamos deixando de nos desenvolver. Que é isso que tu coloca, ausência de pensamento crítico. Eu fiquei muito, tu trouxe ali, eu disse, nossa, eu queria anotar tudo ali, né? Nós já estamos aqui montando um curso aqui dos bastidores, né, Ilana? Porque realmente, assim, o estreitamento de repertório, foi isso que tu usou? Né? O quanto que nós estamos ficando com estreitamento de repertório. Daí as pessoas começam a dizer que tem um problema de memória. Porque, claro, eu não estou trabalhando o meu pensamento. E o tempo de retenção É da informação. A gente está num excesso de informações e a gente não consegue reter. Então a nossa memória não vai conseguir fazer mágica. Porque poucas vezes as pessoas estão, que tu falou do mindfulness, né? Que esse é o estado de presença. Ouve a pessoa que está falando, daí se tu ouvir, se tu tiver com estado de presença, com certeza tu vai ter mais facilidade de retenção. E aí agora tu trazendo essa questão da solidão e da solitude, achei sensacional, né? E da gente poder se dar conta de que eu preciso também lidar com a frustração. Eu preciso me preparar, ter calosidade. Eu lembro do meu marido dizendo que quando ia para a praia, ficava de pé descalço. E ele disse assim, no final do veraneio não entrava nem prego no meu pé. Perfeito. Ótimo. Eu fui desenvolvendo calosidade, porque as vivências, os nãos, as dores, as coisas, vão fazendo com que tu possa estar formando a tua estrutura para dar conta disso. E hoje as pessoas um pouco acabam ficando nesse estado, né, de não poder entender, nossa, eu estou sozinho, quais são os sentimentos que eu tenho, que interessante isso. Eu fico pensando, né, o que a gente percebe. A clínica, ela é um laboratório e, ao mesmo tempo, tu traz uma coisa que é super importante, né, os processos, eles se retroalimentam, assim. Então, uma coisa que tem me incomodado muito, e quem é próximo me acompanha, é que eu acho que a gente precisa fazer um movimento da contracultura. Assim, eu gosto muito dessa expressão quando ela é usada de uma forma saudável e não leviana. O que significa contracultura? Né? Tu estava falando sobre a questão das pessoas e desse excesso de informações que a gente tem. Então, o teu papel enquanto alguém que está trazendo pessoas para pensar contigo, para a gente poder discutir coisas que são importantes, é um papel de contracultura. Tu tá na contracultura das autoridades de Instagram, que é quem muito me revolta. Então, aquelas pessoas que vão e divulgam uma informação que não é uma informação científica, que não é uma informação embasada, e isso vai gerando o que a gente chama de obesidade digital. Ou seja, as pessoas acabam tendo opiniões muito superficiais sobre diversos temas e não questionam isso. Então, da onde vem isso, né? Quem disse essa informação? Qual foi a pesquisa? Às vezes, a gente vê uma leitura muito superficial de uma pesquisa e as pessoas saem divulgando isso, né? E a gente viveu isso muito nessa situação de novo da pandemia, né? Saiu, como era um fenômeno muito novo, coronavírus, enfim, saiu uma pesquisa, alguém saía divulgando, isso funciona, isso não funciona e tal, e depois vinha uma nova pesquisa e desdizia isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com o olhar da ciência, porque ele é quem endossa as nossas práticas. E aí vamos lá,
para a grande questão. O que a ciência acaba nos mostrando, e de novo, né, a clínica ela é um laboratório porque ela vai trazer um recorte, muitas vezes um recorte enviesado, porque é de pessoas que procuram, privilegiados, uma série de coisas, do que está acontecendo na humanidade. E aí eu posso te dizer, pela minha casuística, sim, enviesada, pelas pessoas que me procuram, que eu nunca percebi tanta solidão em todas as faixas etárias. Por quê? Porque se a gente for pegar, claro, eu atendo adolescente e adulto, eu não atendo criança, mas acompanho pais de crianças, Sim. né? Então, o que a gente tem percebido, assim? Primeiro, as crianças com uma intolerância e frustração gigante, e isso tem trazido alguns diagnósticos que muitas vezes podem ser equivocados, tipo hiperatividade. A gente tem percebido adolescentes com uma dificuldade relacional gigantesca, e aí o que a gente também percebe? Muitas vezes uso de drogas para compensar essa dificuldade relacional. E pessoas adultas, adultos jovens, adultos maduros, as pessoas que estão no envelhecimento, trazendo as mesmas dificuldades. Então tem uma coisa que atravessa todas as etapas do ciclo vital, que sim diz respeito a essa superficialidade nas relações. Por quê? Porque as pessoas, elas estão cheias de demandas, elas estão numa busca incessante por essas questões de atualização, trabalho, excesso, demandas e uma série de coisas, e talvez elas tenham esquecido do mais básico, do mais primário, que é o poder parar, que é o poder se olhar, que é o poder sentir dor, que é o poder sentir a calosidade, que é o poder viver a experiência na gênese, porque a gente está sempre com a sensação de estar perdendo algo, e isso fica muito na superficialidade. E eu estava te ouvindo aqui, né, Ilana, porque uma das minhas brigas de contracultura, né, e realmente assim eu tenho me colocado muito nisso, porque o que eu vejo, eu escuto demais hoje, recorrentemente, de que o causador de tudo isso é o trabalho. E quando eu entendo que o trabalho, ele é uma parte super importante da nossa vida. E aí é claro, assim como tu disse, o que vem primeiro, o seu ovo ou a galinha? Porque muito dessa vida que nós estamos vivendo hoje foi por conta dos avanços tecnológicos. Por que avançou a tecnologia? Porque o trabalho pediu. Mas não era só o trabalho, porque é uma qualidade de vida. É isso que eu digo assim, antes a gente andava a cavalo, esses dias eu estava vendo uma série das pessoas carregando o rei lá, não sei o que, em vez de cavalo, era a gente que carregava, então não era nem o cavalo, eram as pessoas que botavam aquelas madeiras em cima dos ombros e carregavam as pessoas. Então tu vai estudando, porque é isso, tu vai buscando condições de vida, a gente vai olhando um pouco as necessidades, as pessoas vão pensando, porque as pessoas pensavam, e aí o mundo vai evoluindo. E eu olhando o mundo, tem um autor que é o Frederic Laloux, que ele faz uma análise de linha de tempo da história, e ele diz, hoje nós estamos muito melhores do que éramos, então nós temos menos mortalidade. Agora, e eu não estou dizendo que aqui, reforço, eu não estou falando que a vida é um morango, eu não estou falando que nós resolvemos todos os problemas e que não existem disparidades no mundo. É claro que existem desigualdades, mas o que a gente está olhando aqui no mundo é só ver a longevidade. Antes as pessoas morriam com 40 anos, com 60 anos, Deus, quem conseguisse era Deus. E agora a gente está vendo as pessoas com 100 anos. Então, isso é uma melhora de qualidade de vida. Sim. Então, ponto. Mas, então a gente tem essa evolução. Mas o que eu vejo as pessoas colocarem tudo na conta do trabalho. E o que tu está colocando aqui é o dizendo o seguinte, hoje nós temos uma vida que nos coloca socialmente, porque a gente tem muito mais afazeres. A gente tem essa conexão, nos coloca o tempo inteiro, podendo, por exemplo, eu consigo te acompanhar e hoje te convido, né, viu o teu TEDx aqui, graças às redes. Né? Então, mas o grande exercício é poder entender, eu tenho áreas da minha vida. E que eu preciso ter consciência sobre elas. Equilíbrio. Porque o risco que eu vejo é colocar que toda a agitação e todos os males do mundo estão em função do trabalho. E a loucura que tu vive não é em função só do trabalho. É em função do bem viver, é em função de
isso, das várias necessidades que nós temos e de um mundo, sim, que nos instiga o tempo inteiro, que nos estimula o tempo inteiro. Né? E, então, a consciência sobre isso, ela é importantíssima. Mas só o risco, porque eu não sei se isso não chega aí para ti também, se não percebe. Porque, olha o que tu está falando, de adolescentes, adolescente não trabalha ainda. E a gente tem adolescentes hoje extremamente... Doentes. Né? Sem dúvida. Eu acho que a primeira pergunta é, quem faz o trabalho? São as pessoas. E aí a grande questão é qual é a relação que tu estabelece com o teu trabalho. Perfeito. E a relação que tu estabelece com o teu trabalho tem a ver com outras questões. Tem a ver com as tuas crenças, tem a ver com os teus desejos, tem a ver com as tuas metas, tem a ver com uma série de coisas. E eu acho que o grande problema está exatamente nisso. As pessoas têm uma tendência a culpar o outro e a não se implicar no seu processo. E, de novo, adorei, né? A vida não é um morango, por óbvio, e se a gente for fazer uma análise social, sim, a gente tem várias variáveis que interferem nisso, né? O empobrecimento das pessoas, as crises, as questões de saúde primária, secundária e terciária, uma série de questões. Mas talvez a grande questão seja a ausência de reflexão. Então, talvez eu entre numa crescente de eu tenho que dar conta de uma série de coisas, e isso independe da classe social. A gente pode pegar pessoas de extrema vulnerabilidade que têm outras demandas, que sim sejam demandas de sobrevivência, mas que muitas vezes não param para pensar e vão buscar fugas. E aí as fugas são, o uso de drogas, o estresse, o envolvimento com atos de violência, e isso tudo implica nas escolhas que a gente faz. Mas o trabalho, ele tem que ser uma variável, e a gente traz isso em pesquisa também, é uma variável de proteção. Dependendo da relação que tu estabelece. E eu costumo brincar com os meus alunos que tudo é variável de proteção ou de risco dependendo da relação que tu estabelece. Porque família de origem é fator de proteção ou de risco. Religião é fator de proteção ou de risco. Depende da relação que tu vai estabelecer. Então, com o trabalho é a mesma coisa. E muito provavelmente tu já conversou, já atendeu várias empresas ou várias pessoas que fizeram do trabalho a sua única relação. E isso é um grande problema. A nossa vida ela tem que ser permeada por várias outras bases, por vários outros pilares. Então, essa conta não está só no trabalho. Essa conta está na pessoa que realiza o trabalho e na forma como ela vai se conectar com o trabalho. Porque eu posso fazer uma decisão, eu posso decidir que eu quero trabalhar menos, mas eu vou ter que arcar com a decisão de ganhar menos. Mas aí eu vou ter qualidade de vida de uma outra forma. Então, a autoconsciência faz com que eu faça escolhas e renúncias com maturidade. Isso é a vida real. Escolhas e renúncias arcando com o ônus e o bônus da decisão que eu tomar. E isso dói. Isso dói muito. Os pacientes que chegam no consultório e que demoram, às vezes, muito tempo para chegar nisso, tem uma tendência a colocar no outro. Então, eu sou assim porque alguém me fez assim. Eu sou assado porque eu sou vítima. A vitimização é uma coisa muito complexa. Então, no momento que eu me implico na decisão, eu sou ator principal da minha história e não coadjuvante. E isso dói. Nossa, e eu vejo, e isso é por incrível que pareça, é muito interessante, né? E a gente vê as hipocrisias sociais, porque nunca se falou tanto em protagonismo. O que mais as pessoas falam, não, vou mudar minha frase, senão eu estou sendo determinista e não é o caso. Mas é muito recorrente, é muito comum a gente ver as pessoas dizendo que querem autonomia. Não, porque eu quero autonomia no trabalho, eu quero autonomia para isso, eu quero autonomia para aquilo. Aí tu dá a caneta. Não bancam. Toma a caneta. Não bancam. Ilana, uma vez, olha, isso também faz um tempinho, eu fiz um exercício que as pessoas estavam falando mal, assim, que nem parecia tudo torcedor de futebol. Porque por que não faz isso, por que não faz aquilo, por que não faz aquilo outro, não sei. E esse era o ambiente. Aí um dia eu peguei e montei, olha que eu não trabalho com psicodrama, mas a gente sabe se utilizar, eu disse assim, mas nesse momento eu vou utilizar os recursos do psicodrama. Fazer uma cena aqui e vamos convidar as pessoas. Eu montei toda a sala como se fosse da pessoa que estava na direção do processo. Montei tudo igual. As pessoas entravam, já viu que era a sala, o óculos, né, o casaco. E aí eu chamei as pessoas assim, agora tu vai sentar naquela cadeira ali. E eu gostaria que tu pudesse, nesse momento, olhando para as pessoas que estão aqui, olhando para os relatórios, tinha uma pasta com relatórios, eu botei ali escrito relatórios, quais as ações que tu faria?
Teve uma pessoa que me disse, eu não vou sentar naquela cadeira. Eu não tenho condições de sentar na cadeira. E aí a gente vê que é isso, né? Porque quem senta na cadeira realmente tem os seus desafios. É isso, é tu ter a rédea da tua mão na vida. É um caminho maravilhoso, mas ele é custoso. Muito. Então, daí a gente vai ver o Yalom dizendo, né, assim, tomar decisões na vida é um processo extremamente solitário. E só que ao mesmo tempo o discurso é de que eu quero autonomia, eu quero fazer, eu quero falar. E isso é andar na contracultura hoje. Porque quando em alguns momentos eu digo, gente, agora tô fazendo uma palestra, várias pessoas ali, eu disse, gente, a queixa é um mecanismo de defesa. Enquanto a gente está se queixando, a gente acha que está fazendo algo, mas a gente está só se queixando e tornando o ambiente ainda mais tóxico. Só vai piorar. Né? Então, vamos entender assim, bom, qual é essa queixa e o que é possível fazer. E é muito interessante que quando eu coloco dessa forma, as pessoas tem uma tendência crítica que eu sofro, é de que eu sou uma pessoa ou positivista, ou que eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas de uma forma cor-de-rosa, né? Mas... Acho que não. Acho que tu é uma pessoa extremamente perspicaz e que tem essa capacidade de trabalhar o processo. Eu acho que isso é muito interessante. Tu estava falando e me fez pensar sobre uma questão que o nosso grupo de pesquisa também trabalhou muito, e eu acho que isso é um diferencial para a gente poder olhar para as instituições, para a formação, etc. Que o termo, às vezes, nos incomoda, porque parece um pouco de modismo, mas são as soft skills. Assim. Então, quando a gente vai pensar nessas competências que a gente não precisa inglesar, a gente pode trazer, né, para a nossa realidade. Competências relacionais. Transversais, exato. Quando tu olha para aquilo que a vida precisa desenvolver, e eu gosto muito de uma outra expressão, que é um termo que a gente traz a ideia de competências de vida, porque é o que todo mundo precisa desenvolver. O autoconhecimento é crucial. Então, tu te conhecer, tu saber quais são as tuas fragilidades e as tuas potencialidades vão fazer, por exemplo, com que essa moça te diga, eu não quero sentar na cadeira do presidente, eu não quero sentar na cadeira do CEO, porque hoje o que tu mais escuta, generalizando também, mas hoje uma coisa que tu escuta muito é assim, eu não quero ser estagiário, eu quero ser CEO, né? Eu quero ser diretor. Tá, mas e aí quais são as competências que tu vai ter que desenvolver para isso? E aí talvez as pessoas recuem porque elas começam a se dar conta das suas limitações. E reconhecer limites também é uma competência extremamente importante. Porque eu quero e não quero. E o reconhecimento dos limites faz com que eu construa competências desde muito cedo, com que eu saiba que existem coisas que eu posso e que eu não posso. E se eu não souber o que eu não posso, talvez lá na frente eu vou quebrar minha cara. E esse exercício que tu fizeste me fez pensar muito uma competência que está muito perdida nos tempos atuais, que é a empatia. É eu conseguir calçar o sapatinho da outra pessoa, eu tentar ao menos me colocar no lugar dela para pensar que talvez no lugar dela eu não teria feito diferente. É muito fácil eu estar aqui nessa minha posição de julgamento e olhar para o fenômeno e pensar, não, eu teria feito assim, assado, frito, cozido e tal. Não, tu não tá na pele dessa pessoa, tu não tem a trajetória dessa pessoa. E isso a gente olha de uma forma macro e de uma forma micro. Por exemplo, eu posso olhar para uma organização e ver esses lugares que são ocupados por essas pessoas e adotar uma posição de vitimização. E eu posso olhar para uma família, para um sistema, para uma organização e entender que alguém é vítima de alguém e alguém é algoz de alguém. Mas e aí, como é que está a minha conexão com essa pessoa? Como é que estão as relações? E aí, eu volto lá para o meu TEDx. As pessoas compartilham rede de Wi-Fi. Elas não compartilham as suas mazelas, elas não compartilham as suas dúvidas. As pessoas têm muita dificuldade em dar e receber feedback tanto positivo quanto negativo. Por quê? Porque é uma competência que foi sendo esquecida com o tempo. Então, existem várias competências que as pessoas não desenvolveram, talvez porque elas não conseguem mais se olhar, elas não conseguem mais se conectar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora, assim, né? E aí eu adoro olhar famílias em restaurante, uma coisa esquisita, assim, né? Mas eu acho interessantíssimo, porque tu tá vendo o fenômeno real, assim, né? E às vezes tu vê pessoas que passam uma refeição inteira sem conversar.
As pessoas estão no telefone, as pessoas estão em outro lugar, elas estão rolando ali, né, a rede e já estão cheias de informações completamente desnecessárias. Então, tá faltando isso, tá faltando a relação, tá faltando a conexão, tá faltando poder olhar para o outro de uma forma afetiva. E eu só consigo reconhecer o afeto no outro se eu conhecer os meus. E aí o autoconhecimento é crucial. Ai, que lindo isso. Então, e te olhando e pensando exatamente nesse. Eu amei isso, né? Eu compartilho o Wi-Fi, né? E eu não estou compartilhando realmente a vida. A vida real. Eu estava dando uma palestra e eu estava falando isso, assim, que hoje nós vivemos um momento onde as pessoas estão escolhendo muito não se incomodar. E aí, de novo, porque o se incomodar é na contracultura, né? E claro que a gente tem, né, cuidados, porque eu tenho o aspecto que eu não posso ser violenta contigo. Mas tem horas que eu digo, né, eu não posso ser, então, assim, invasiva. Mas, então, como que eu faço o manejo? Então, falta também um pouco de esclarecimento. Mas hoje eu não vou me meter. Depois eu vou me meter, a pessoa não vai. E aí a gente fica, eu respondo pelo outro. Eu penso pelo outro, eu respondo pelo outro e tal. E tudo isso aqui na minha cabeça. E eu estava dizendo, nós precisamos nos incomodar um pouco mais. A gente precisa, a sociedade está precisando de gente mais chata, da gente dizer as coisas, vamos trabalhar com as nossas divergências. E gente que banque, né? E banque, e poder, vai gerar um ambiente mais quente. É isso que eu digo assim, que coisa boa essa nossa conversa aqui, esse calor que eu tô sentindo, entendeu? E do que dá um pouco tu tá num lugar que eu saí igual, tanto faz como tanto fez, né? Que pena, porque são horas de vida que tu tá perdendo ali. Porque simplesmente tá só passando. Tá rolando. Tá rolando, né? E exatamente, eu tô com o dedinho ali, rolando. Né? Tô rolando. E o quanto que... E aí, quando eu tava falando sobre isso, né? Eu disse, a gente precisa se importar. Porque às vezes a gente percebe que tem um colega que tá diferente. Tu percebe que tem alguma coisa que tá acontecendo ali. E aí a gente fica nisso, daí eu digo, não vou ser invasiva. É um temor, mas muitas vezes tu pode estar salvando alguém. Eu terminei a palestra, isso era uma palestra tarde da noite, nós fomos até tarde nessa empresa, e teve uma pessoa que me disse que é importante isso, porque eu tenho reparado a minha sobrinha de uma forma diferente. E um dia até fui comentar alguma coisa com meu irmão, mas o meu irmão está com dificuldade de ver. E então eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa, e eu estava muito nessa posição de ver e não querer perceber e não querer me incomodar. Tá? Mas tem alguma coisa acontecendo. Muito obrigada. Então, sabe assim, que coisa boa, que rico. E a gente vê isso, né? Quanto mais a gente poderia em algum momento dizer, tá acontecendo alguma coisa contigo? A pessoa vai dizer não. E às vezes a gente também se acomoda nesse não. Porque o não é a resposta de quem não está com total consciência. Então, às vezes a gente tem que insistir um pouquinho com o manejo. Depois até te pedir alguma dica aí nesse sentido, né? A gente poder realmente estar vendo o que é que eu posso fazer. Mas a gente precisa se implicar e não trocar só o Wi-Fi. Né, que significativo. Ilana, para a gente poder também daí trabalhar, nós estamos falando, né, os vários problemas que a gente tem, mas o que a gente poderia, como é que a gente poderia estar transformando, assim, trabalhando um pouco mais né, que a gente poderia estar mudando esse cenário? Como é que a gente poderia estar fazendo esse cenário? Claro que a gente está falando aqui no momento que a gente está dizendo o que não fazer, né? Mas em termos assim de pessoas que estão nos escutando em relação aos seus trabalhadores, né? Porque são muitas pessoas de RH que acompanham aqui, muitos líderes acompanham. Então, olhando para isso, assim, de como construir ambientes mais positivos, né? Como da família também poder construir ambientes mais positivos, assim, dentro da tua experiência,
que a gente poderia estar propondo aqui? Nossa, são inúmeras possibilidades, né? A gente precisa olhar, e eu acho que isso traz um tema super amplo, que é a questão da saúde mental, né? E eu acho que quando a gente olha para a saúde mental, a gente tem vários níveis, assim. Tu pode pensar num nível macro, num nível intermediário, num nível micro, enfim. Mas eu acho que pensando, né, num nível micro, talvez, que é o que a gente tem em gerência. O nível micro envolve o autoconhecimento, envolve uma questão que eu acho que é crucial para a gente poder pensar a saúde mental e a saúde física, que é a gente poder se observar. Então, eu acho que tu trouxeste uma prática que a gente perdeu, que é a observação. Então, quando a gente olha com o olhar atento, com o olhar aberto para perceber, a gente discrimina. Discrimina no sentido de perceber. Então, por exemplo, se a gente for pensar, né? Não é a discriminação. Não é a discriminação de fazer diferença. É a discriminação de poder diferenciar os estímulos. Então, por exemplo, se a gente está na nossa família e está percebendo que tem alguém que não está bem, a gente pode e deve se colocar à disposição. É completamente... E aí tudo depende da forma, né? Então, é completamente diferente de eu querer impor a minha realidade a ti, do eu te escutar. Então, por exemplo, eu poderia te dizer, Jaque, eu quero te encaminhar para um médico. Isso é uma atitude que pode parecer agressiva, né? Porque eu não estou respeitando, talvez, a tua decisão. Agora, eu posso me colocar à tua disposição. Jaque, o que está acontecendo contigo? Tá tudo bem? Se tu precisar de mim, eu estou à tua disposição. Vamos tomar um café? Vamos conversar sobre qualquer coisa? Então, isso vai gerando conexão. Ao invés de eu chegar te atropelando, eu vou gerando conexão em ti. E aí, a gente precisa pensar, em termos de políticas públicas, tem diversas possibilidades. Somos infinitas possibilidades, né? A gente pode pensar em rastreio, né, nas empresas, a gente pode pensar em ter um RH que seja mais aberto e mais disponível. Então, se a gente pegar essa metáfora, né, do eu estou à disposição e a minha porta está sempre aberta, isso vale para qualquer situação. Isso vale para a família, isso vale para os amigos, isso vale para as empresas, isso vale para as instituições. Por quê? Porque o estar aberto significa eu estou observando, eu estou à disposição. E isso significa conexão. É bem interessante porque as pessoas... estão se sentindo muito solitárias. Por que elas estão solitárias? Sim, porque talvez elas estão em casa, reclusas, elas não estão vivendo em sociedade como se vivia há tempos atrás. Então, houve uma mudança na sociedade. As pessoas precisam menos das outras pessoas, então elas estão vivendo menos espaços coletivos, né, religião ou atividades sociais, enfim. E isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais solitárias, mais longevas e mais desesperançosas. Por quê? Porque talvez elas não estejam compartilhando, talvez elas não estejam se relacionando. Então, assim, acho que se a gente fosse deixar uma mensagem e se a gente fosse deixar uma dica, é que a gente precisa estar aberto para escutar como é que o outro tá. E às vezes a pergunta pode ser, eu tô aqui? Isso é só uma afirmação. Às vezes a pergunta pode ser como tu tá, e às vezes a pergunta pode ser o que eu posso fazer por ti. Então, o que eu posso fazer por ti implica que eu tô aberta e implica que eu tô disponível, porque eu tô contigo. E é isso que está faltando na sociedade. A gente tem uma sensação de que a gente tem com quem contar, e não só com quem compartilhar. Com quem contar... que é diferente de com quem compartilhar. Exatamente. E quando estava falando de que as pessoas estão vivendo muitos momentos individuais, eu estava pensando de que a gente vê movimentos sociais hoje interessantes. Por exemplo, dentro de um universo, né, da sociedade, muitas pessoas jogando beach tênis. Então, tu vê aquela loucura do beach tênis, né? Todo mundo lesionado, mas jogando beach tênis. Que eu fico louca, a minha filha pergunta, esse final de semana, tem campeonato, né? Então, a loucura dos campeonatos. Mas ok. Então, assim, é o beach tênis, os grupos de corrida, o próprio exercício esse do CrossFit, que virou um negócio também de desafio e de... Então, quando a gente olha, assim, que são movimentos que sociais e que vêm, né? Os jovens, a quantidade de jovens que indo nesses grupos religiosos
porque seguido se diz, o jovem não quer nada com nada. E aí tu vê, né, assim, milhares de jovens e a gente vê um crescente, assim, dessas igrejas, né? E então tu percebe que esse jovem está buscando alguma coisa lá. Né? E aí agora tu estava falando sobre isso, eu estava me dando conta, assim, eu digo, mas ao mesmo tempo é interessante porque são movimentos sociais, mas que talvez as pessoas também não estejam se conectando tanto, porque talvez a bolha esteja, que bom que estão fazendo, porque estão saindo de casa. Mas porque a gente olha todos esses movimentos e a gente ainda está vendo a solidão. Mas talvez eu acho que junto com os movimentos que estão acontecendo, a gente tem que trabalhar mais essa questão com quem contar. Eu vou usar um exemplo esdrúxulo aqui e que talvez possa servir para caracterizar. É completamente diferente eu entrar num grupo de corrida porque eu estou buscando saúde física e mental e eu vou procurar esse grupo porque eu quero apoio, porque eu quero compartilhar, porque eu quero pessoas para estar comigo, porque eu quero ampliar minha rede social, de uma pessoa que tem um vazio existencial, que talvez tenha tido uma compulsão por alguma coisa e troque essa compulsão pela compulsão da corrida. E a gente sabe que isso é muito frequente. Pessoas que acabam trocando uma compulsão pela outra. Então eu não olhei para o verdadeiro buraco. Existe uma ausência de sentido, existe um vazio. E esse vazio, ele precisa ser tolerado, a gente precisa encontrar formas de tolerar, mas ao mesmo tempo ele tem que ser motivador. Então eu também preciso entender que se existe um vazio nas minhas relações, eu preciso sair de casa. Mas eu não posso sair de casa para fugir das minhas emoções. Então eu entro num outro crescente, numa outra relação com as coisas, que é uma relação tóxica. Então, fazer exercício físico é maravilhoso, mas ele não pode estar a serviço de uma compulsão ou de uma fuga. Eu preciso entender os motivos pelos quais eu estou fazendo isso. E, claro, a gente tem toda a questão química, toda a questão hormonal, que acaba virando, né, as endorfinas acabam virando prazerosas, mas eu também preciso reconhecer o limite da tolerância desse vazio, que vai ter momentos que eu não vou poder sair para correr, que eu vou ter que lidar comigo mesma. E aí entra a diferença da solidão e da solitude. Que coisa boa falar com quem sabe. Coisa boa a gente trocar. Não, é isso, mas mesmo assim, é fantástico isso, né? Porque são reflexões que vão aprofundando, vão realmente assim, dando um convite para a gente ir além nesse aspecto. Porque é isso que tu está trazendo, assim, daqui a pouco eu estou fazendo trocando, eu continuo preenchendo o vazio, não da melhor maneira. E aí eu acho que, de novo, né, tu tá trazendo, assim, mas eu acho que é importante, porque como tem muitas pessoas leigas e da gente poder trazer qual é a importância da gente lidar com esse vazio, qual o ganho, e que tipos de vazio, de repente, trazer alguns exemplos, assim, de, por exemplo, sei lá, algum paciente, alguma coisa, né, que tu possa trazer para ajudar lá pelas tantas. Porque a gente aqui nós estamos trocando figurinha, mas dá um pouco para os leigos que estão nos escutando. Eu acho que tu traz uma coisa que é bem importante, né? O que é esse vazio, assim? Esse vazio, ele aparece quando a gente não tem sentido nas coisas. Então, o vazio, ele pode aparecer quando eu acordo de manhã e aí eu não sei o que eu vou fazer naquele dia. E aí aquilo começa a me incomodar, e aí eu ocupo a minha cabeça com várias coisas, várias atividades, porque eu tenho que estar sempre preenchendo aquela sensação, que é uma sensação muitas vezes física. Então algumas pessoas dizem, eu tenho uma angústia no peito. Ou então aquelas pessoas que, nos dois polos, né, que ou não têm energia para levantar da cama, ou são aquelas pessoas que precisam estar constantemente fazendo coisas, porque não conseguem ficar com o vazio, com o não ter o que pensar. Então, são aquelas pessoas que estão sempre se ocupando de várias coisas, porque o entrar em conexão consigo é sofrido. Então, as pessoas anestesiam, né, criando compulsões, ou as pessoas evitam, e isso aparece na clínica. Então, quando a gente for
quando a gente pensa, né, o que é a evitação? A evitação é a sobrecarga. Eu não quero entrar em contato com aquilo, eu vou evitar. Ou o contrário, ou eu não consigo me mexer porque eu tô só naquele sofrimento. Então, se a gente for pensar os transtornos mentais, e aí para a população leiga, né, quando a gente fala sobre depressão, sobre ansiedade, sobre o estresse, sobre outros transtornos da compulsão, como compulsão alimentar, como o uso de drogas, eles são vistos como o comportamento relacionado a essa dificuldade para lidar com as emoções. Então, o autoconhecimento, o conseguir nomear, e voltando, né, para a infância, as crianças têm uma dificuldade muito grande com a intolerância ao não fazer nada. Por quê? Porque elas veem que os pais têm uma intolerância ao não fazer nada. E aí sim, talvez a lógica da produtividade vai ao encontro disso. Eu preciso estar sempre lendo, eu preciso estar sempre estudando, eu não posso parar, eu tenho que estar sempre no excesso. E a contracultura vai de encontro a isso, ou seja, te observa, deixa ficar sem nada, escuta os sons. As pessoas não escutam mais os sons, as pessoas vivem no barulho, as pessoas não sentem mais os cheiros. Então, poder pensar em exercícios em relação ao aqui e agora, o poder ficar longe do telefone, o poder ficar com a televisão desligada, o poder ficar aberto à experiência, talvez seja poder olhar para esse vazio. É o vazio de barulho, é o vazio de necessidade, no sentido de eu tenho o quê? Porque quando eu deixo o espaço aberto, o que faz sentido entra. O espaço está aberto, deixa entrar. Então a gente entra numa lógica do eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que ter um relacionamento perfeito, eu tenho que estar com o corpo perfeito, eu tenho que não sei o quê. Não, tu não tem que, tu tem que fazer sentido para ti. Se tu não fizer sentido, vai vir uma cobrança, e essa cobrança pode vir em formato de um transtorno mental. Não entra nessa lógica. Isso é o vazio. O vazio é poder deixar espaço aberto. É a metáfora do físico. Deixa o espaço aberto para o móvel entrar. Senão ele não vai entrar. Ele vai atrolhar. É a física, né? Aquilo que a gente tem que forçar, entorta. O que entra natural, encaixa. Que maravilha. E eu estava pensando, enquanto estava falando, na questão do mundo corporativo, essa é a grande diferença que a gente vê das pessoas que trabalham por propósito, né? E de novo, não significa que as pessoas não valorizem dinheiro, que elas também não entendam que existe uma regra do jogo, que é o cargo, que é o poder, as relações de poder, mas a diferença do workaholic. Esse é o ponto que é importante a gente ter a clareza. Porque o workaholic é isso, é a pessoa que está ali produzindo, porque ela realmente tem uma dificuldade muito grande de se deparar com a vida. E o quanto que é diferente um pouco da pessoa que está buscando, porque ela tem um sonho, ela tem uma ambição, então ela vai fazer um esforço, é um esforço de alta performance, é um esforço realmente com muito esforço, mas que ela está em busca de algo que alimenta. Um sentido. Do sentido. E que isso que realmente também dói quando a gente fica, em alguns momentos, desqualificando essa questão. Eu brinco, não quer usar a palavra propósito, não usa. Usa outra, busca outra. Mas o quanto que a gente realmente precisa buscar o sentido. Ilana, já estou vendo que nós vamos ter várias pessoas que vão ter que vir fazer, vir 2 vezes, vir 3 vezes, depois, como tem a co-irmã lá que usa pro futebol, pedir música. Nós vamos ter que fazer essa questão aqui, porque realmente tinha uma série, o nosso roteiro aqui tem um monte de coisa que a gente pulou, né? Das coisas que seriam importantes a gente trazer para essa temática aqui dessa hiperconexão. Mas o podcast tem 1 hora, o Guilherme já nos avisou, sei lá, um tempo ali que a gente já andou 40 minutos, mas eu penso que talvez para a gente poder no final, porque até tu já trouxe a dica, né, às vezes eu deixo a dica mais para o final, mas só para poder reforçar esse aspecto do cuidado que as pessoas precisam ter com essa hiperconexão. Eu acho que talvez a gente deixar demarcado aqui no final, e talvez alguma dica que tu possa dar em termos de algum livro de autoconhecimento, né, alguma prática de autoconhecimento,
e além das práticas terapêuticas, porque tem muitas pessoas que às vezes não têm a condição. Então, acho que a gente fechar por aí, assim, né? De tu poder trazer realmente o risco da hiperconexão. Porque a gente fala e às vezes parece que a gente está querendo travar a evolução do mundo. Né? Então, só deixar esse reforço e talvez alguma dica. Sempre que alguém pergunta, né, porque a gente está falando de um sintoma, a hiperconexão é um sintoma, é um comportamento. Então, sempre que alguém fala sobre um sintoma, eu gosto de trazer um acrônimo que é frequência, intensidade e prejuízo, FIP. Então, a partir do momento que a gente percebe frequência, intensidade e prejuízo, frequência, hoje em dia os aplicativos têm medidor de tempo, então a gente pode olhar para isso, né, a frequência diz respeito ao tempo, ao marcador, ao que é aferível. A intensidade diz respeito ao quanto eu me debruço naquilo. Então, se eu estiver usando uma tecnologia e eu não estiver vendo o que está acontecendo ao meu redor, eu estou correndo risco, né? Porque, inclusive, pode acontecer alguma coisa no meu ambiente que eu não percebi. E o prejuízo é o quanto isso impacta na minha vida. Então, sempre que a pessoa perceber que existe frequência, intensidade e prejuízo consigo ou com outras pessoas, é necessário olhar. É necessário a gente observar. E quem vai fazer essa avaliação, sem dúvida, é um profissional da saúde. Pode ser qualquer pessoa. A gente tem muitas informações que estão disponíveis, né? Então, hoje em dia, o Brasil é um dos países mais conectados no mundo, tem muitas informações, mas a gente também precisa saber a qualidade dessa informação, né? Então, buscar essas informações são sempre importantes para avaliar se for necessário, né? Dependendo do prejuízo, se tem algum outro transtorno associado, se precisa de cuidados, medicação, psicoterapia, e o nosso sistema de saúde pública, ele está à disposição para isso. Então, procurar uma unidade básica de saúde, um CAPS, enfim, né, funciona super bem. Mas agora, o que é possível fazer? Eu e tu, né, ou a pessoa que está nos assistindo, ou um familiar, alguma coisa assim. Para. Só para. Respira. Observa. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a respiração é uma técnica barata, simples, que pode ser aplicada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer contexto, e ela tem uma função neuroquímica que a gente nem imagina. Então, assim, para, respira, observa e te conecta. Contigo, comigo, com as pessoas que estão nos assistindo, né? Então eu fiquei tão conectada contigo que eu nem olhei para a câmera, né? Por quê? Porque eu tô conectada aqui contigo. Então, as pessoas precisam parar e se observar e poder entrar em contato consigo. As pessoas fogem das suas emoções, mas sentir emoção é muito importante. É importante eu sentir tristeza, é importante eu reconhecer o medo, é importante eu observar a minha resposta corporal, porque a minha linguagem não verbal, muitas vezes, dá mensagens para as pessoas. E se eu tiver com espaço para me conectar com as outras pessoas, certamente eu vou sair dessa conexão material. Essa conexão com essa rede, com essa tecnologia, e vou me conectar ao que realmente faz sentido, que são as relações. Tu estava falando, eu estava me lembrando que eu, exatamente porque assim, eu faço muitas coisas, né? Eu tenho a minha carreira como consultora, carreira como palestrante, agora estou comunicadora aqui e professora. Mas todas esses papéis que eu desempenho fora os papéis da vida particular. Mas são papéis que eles estão muito carregados de sentido. Mas igual, né, no momento que começa a dar certo, começa a ter o desafio. E aí eu estava me dando conta de poder realmente fazer exatamente isso que tu está dizendo. E eu vou fazer aula de canto. E aí as pessoas, mas é mais uma coisa. Eu disse, mas é 1 hora ali que eu estou fazendo, e o grande exercício que está sendo muito difícil para mim é a respiração. A gente poder ter a consciência do teu corpo se movimentando. O que é a respiração que a gente faz aqui, e que às vezes a gente quando vê, né? E a respiração do diafragma. Então, de poder perceber minhas costelas se mexendo. Nesses dias eu adorei que eu estou fazendo exercício. Comecei a conseguir, eu digo,
Yes. Que satisfação, né? Satisfação. E é poder perceber o meu corpo. E é poder me divertir com o momento. Eu ouvi a música é algo maravilhoso, porque daí tu ouve o som. Tu discrimina os sons. Exatamente tu percebe. isso, né? O tom e tal. E aí eu tô fazendo esse exercício, porque eu disse assim, eu não tenho ouvido. Eu disse que engraçado, eu tenho ouvido para perceber quando desafina. Mas quando o tom, tem que entrar aqui. E aí eu tô ali conectada com a música. Que espetáculo. Que tu esquece todo o resto. Esqueço todo o resto. Porque eu não Figura tenho... fundo. Exatamente. Então, são exercícios que a gente tem. Daí, lembrando disso que tu tá falando, da questão da respiração. Perfeito. Ilana, super obrigada. Obrigada mesmo, né, por estar aqui. Uma conversa, acho que é bem importante a gente poder voltar a falar, porque nesse aspecto que tu coloca que a gente precisa trabalhar a saúde mental, eu acho que nós precisamos esclarecer para as pessoas. Eu fico bem feliz de te ver também nas redes, que o pessoal que está acompanhando o tempo inteiro tem o teu @ ali, que tu tem feito reflexões e vídeos bem, porque eu acho que também claro que a gente tem que achar o limite, né? Mas a gente precisa ocupar esse espaço. Nosso papel social. Porque para que a gente também não fique dizendo assim, tem muita gente fazendo ruim, tá? E daí tu tá fazendo o quê? Exato. Então acho que esse momento aí é bem importante. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigada. Conversa realmente muito reflexiva, sair daqui fazendo vários pensamentos também para mim. Porque a gente vai também se colocando aí nessas reflexões, que eu acho que esse é um outro ponto. Olha, eu dou um pouco eu brinco que eu tenho dificuldade de terminar a obsessão. Mas na hora que a conversa é boa, e aí eu vou conversando, minha mente vai funcionando, mas eu entendo que o benefício da dúvida, que é ir falando e a gente ir ampliando o repertório, ampliando as reflexões. E aí, então, obrigada, Ilana. Eu espero que vocês também que estão aqui nos acompanhando, que vocês possam ter desfrutado dessa conversa e que possa, a partir dessa conversa também, se dar o benefício da dúvida e se dar o benefício de poder... Será que tem alguma coisa para modificar aí dentro dessas exigências da vida atual? A gente não ficar refém e vítima, porque quem está fazendo os tempos atuais somos nós. Então, acho que eu termino esse episódio colocando de qual é a autoria que a gente está tendo sobre esse momento. Se está ruim como está, o que é que a gente pode fazer diferente? A começar pela nossa vida. Então, não vou fazer aqui os encerramentos formais, vou deixar essa reflexão. Obrigada pela companhia. Lembrando que a gente se conectar aqui, conectar mentes, é a gente poder realmente dar sentido à vida. Conectar a emoção e a gente não realmente conectar, não só compartilhar, não só dar clique, mas a gente realmente conectar. Até a próxima.